Olá, tudo bem? Obrigado por mais uma vez estar aqui conosco para estudar a Palavra de Deus. Estamos caminhando para o fim dessa semana. Hoje estudaremos a última história sanduíche do do Evangelho de Marcos. Duas histórias muito interessantes e opostas entre si, mas têm lições preciosas para mim e para você. Está curioso? Vamos então orar? Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, queremos pedir a Tua bênção mais uma vez para o estudo da Tua Palavra. Que o Espírito Santo, mesmo que inspirou os profetas a escreverem a Tua Palavra, seja o mesmo a iluminar o nosso entendimento para compreendê-la e para aplicá-la na nossa vida. E assim, Senhor, vivemos mais perto de Ti, mais perto dos Teus propósitos, dos Teus planos e sermos transformados por Ti também. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Muito bem. Hoje o texto bíblico que nós vamos estudar está em São Marcos, capítulo 14, versos 60 a 70. São vários os versos, mas nós vamos ver apenas aqui alguns. O primeiro fala sobre o julgamento de Jesus, esse julgamento falso, esse fake julgamento, em que Jesus é levado ao sumo sacerdote, reúne-se todos e começam a ler algumas acusações falsas, as testemunhas não coerentes entre si, e a coisa realmente não corre bem para o lado deles. Até que o sumo sacerdote faz uma pergunta direta, específica a Jesus sobre o juramento. E aí Jesus responde. Eu gostaria de ler com vocês. Levantando-se, verso 60, o sumo sacerdote no meio perguntou a Jesus: nada responde aos que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote. Ele disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouviste a blasfêmia que vos parece? E todos julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros, a dizer-lhe: profetiza. E os guardas romanos o tomaram a bofetadas. Bem, esse é um dos relatos mais tristes, não é? E humilhantes da vida de Jesus aqui nessa terra. Veja, o Rei, o Criador do Universo, aquele que tinha dado vida àqueles que o estavam julgando, essas pessoas que o estavam condenando falsamente, cuspindo, bofeteando, só estavam vivos pelo poder de Jesus. Ele é o autor da vida. E estava ali para salvá-los também da morte eterna. Mas não conseguiram compreender isso. Cegados pelas vaidades, cegados, tal como Judas, por interesses meramente egoístas, pelos cargos, pelas posições. Enfim, não conseguiram ver em Jesus o verdadeiro Filho de Deus. Que triste ironia você tentar destruir aquele que quer te salvar. Aquele que veio com o único propósito de salvar. Que triste, mas foi exatamente isso que aconteceu. Depois dessas acusações falsas, o sumo sacerdote pergunta diretamente para Jesus: és tu o Filho de Deus bendito? E Jesus então vai remeter a Daniel capítulo 7. Ele diz: sim, sou eu, o Filho do Homem, e vocês vão ver o Filho do Homem vindo à direita de Deus, à direita do Pai, vindo sobre as nuvens do céu. Uma clara referência sobre a segunda vinda de Jesus em seu poder e grande glória. E aí o sumo sacerdote comete um erro, né? Transgride um mandamento claro de Levítico. O sacerdote nunca, hipótese nenhuma, devia rasgar as suas vestes. E ele rasga as suas vestes e diz: que mais nós temos? Que mais nós precisamos para condená-lo? Então o conselho todo, o sinédrio, vai na onda do sumo sacerdote e condena Jesus à morte. E aí nós temos a segunda história sanduíche, que é a de Pedro. Pedro estava do lado de fora. Jesus do lado de dentro, sendo fiel e coerente ao que ele acreditava, aquilo que ele cria, fiel à sua missão de vir morrer em nosso lugar, de nos salvar. Mas Pedro lá fora estava negando Jesus, né? E
por 3 vezes perguntam se ele conhece Jesus. E ele realmente diz que não, né? Nega Jesus. E aí nós temos aqui no verso 70, mas ele outra vez o negou, e pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente és um deles, porque também tu és Galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que lhe dissera, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Veja, eu gostaria de fazer aqui 2 comparações. Primeiro, o testemunho de Jesus o testemunho de Pedro em relação de Jesus. Jesus sempre foi fiel. Pedro, nesta hora que mais precisava de Jesus, de alguém ali do seu lado, Pedro o nega. É visível esse contraste, e o Evangelho de Marcos coloca isso bem claro. Um falando a verdade, o outro mentindo. Um sendo fiel, o outro sendo infiel. Um do lado de dentro, o outro do lado de fora. A pergunta que Deus faz para nós hoje é: de que lado você quer estar? Do lado de dentro com Jesus ou do lado de fora? Primeira lição: do lado de fora, distante de Jesus, nós não conseguimos ser fiéis a Ele. Para sermos fiéis a Jesus, temos que estar do lado dele. É do lado dele que vem a força, do lado dele que vem o poder. Segunda coisa que eu gostaria de meditar com vocês agora não é o contraste entre Jesus e Pedro, mas sim entre Judas e Pedro. Note que diferença. Estudamos ontem sobre a vida, sobre a traição de Judas. E às vezes eu fico me perguntando, será que o pecado de Judas era imperdoável? Por que Pedro foi perdoado e Judas não? A diferença não tem a ver com a concessão de perdão, porque eu acredito que o perdão estava disponível também para Judas. A grande questão é que um caiu em si e o outro não. Um deixou-se demolir, deixou que Jesus demolisse todo o seu orgulho, despedaçasse todo o seu eu. E olha que Pedro era também vaidoso, cheio de confiança. Ele dizia, mesmo que todos te neguem, eu não te negarei. Mas ele cai em si, chora amargamente, se arrepende e depois se levanta como um dos principais líderes de Jesus e vai até a morte por Jesus. Que diferença! O que fica visível para mim e para você, e talvez uma das lições mais importantes para nós hoje, é de que não importa o quanto nós tenhamos ido longe de Jesus, não importa o quanto tenhamos magoado e ferido o seu coração. A verdade é que se eu e você cairmos em si, tal como Pedro, ao olharmos para Jesus e vemos o seu olhar de compaixão e de amor voltado para nós e nos arrependemos sinceramente e verdadeiramente, Ele certamente nos perdoará e nos transformará. E tal como Pedro, Deus tem grandes planos para mim e para você. Não importa até onde tenhamos caído, Ele pode nos levantar, Ele pode nos transformar. O seu amor é todo suficiente para transformar e perdoar e purificar qualquer pecador. Que nós possamos tomar o exemplo de Pedro e não de Judas para seguir, e que estejamos transformados por esse amor inigualável de Jesus por mim e por você. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, queira abençoar a cada um dos teus filhinhos que estão nos acompanhando através do estudo da tua palavra. Não importa quão longe tenhamos ido, não importa qual a profundidade, o tamanho do nosso pecado, Senhor, ajuda-nos a compreender que tal como tu perdoaste e transformaste Pedro, que o Senhor possa nos transformar também nesta manhã, nesse dia, que o Senhor possa nos revigorar na tua presença, que o Senhor possa nos transformar à tua semelhança, à tua imagem, que não sejamos indiferentes a esse amor inigualável de Jesus, e que possamos levantar mais forte, e que, tomando Jesus como nosso exemplo, possamos ser fiéis a Ti até a morte, se preciso for. No nome precioso de Jesus, é no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém.